Questão número 8. Escreva na forma mais simples a expressão 2 menos raiz quadrada de 2 dividido menos 1 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 igual. Organizando o denominador da expressão 2 menos raiz quadrada de 2 dividido raiz quadrada de 2 menos 1 mais raiz quadrada de 2. O fator racionalizante da expressão dada é raiz quadrada de 2 mais 1. 2 menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1 dividido raiz quadrada de 2 menos 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1 mais raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 2 vezes 1 menos vezes mais menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 mais vezes menos menos raiz quadrada de 2 vezes 1 dividido. No denominador tem um produto notáveis, produto da soma pela diferença de dois termos, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Primeiro termo é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos. Segundo termo é 1. 1 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2. 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 1, 2, menos raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2, vezes 1, raiz quadrada de 2, dividido. Expoente e índice são iguais, cancela. 2 menos 1 ao quadrado, 1, mais raiz quadrada de 2, igual 2 raiz quadrada de 2 mais 2, expoente e índice são iguais, cancela, menos 2, menos raiz quadrada de 2, dividido 2 menos 1, 1, mais raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2, positivo, negativo, sinais diferentes, números iguais, cancela, menos raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2, sinais diferentes, números iguais, cancela, dividido por 1, igual 2 raiz quadrada de 2 dividido por 1,
2 raiz quadrada de 2. O resultado da expressão 2 menos raiz quadrada de 2 dividido menos 1 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 é 2 raiz quadrada de 2.